Uma ótima tarde para todos. Novamente estamos aqui para dar início ao estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Estamos abordando o livro Triunfo Pessoal. Hoje iremos tratar do capítulo 4, Realização Interior. Vamos analisar alguns tópicos, algumas passagens, lembrando que estudos anteriores vocês poderão encontrar os vídeos no nosso canal no YouTube. E também é possível fazer questionamentos, deixar dúvidas, que nós tentaremos posteriormente responder. De hábito, vamos para a nossa introdução com o comentário de um texto de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel, a passagem da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Faz-se preciso renovar a mente e purificar o coração. Não adquiriremos patrimônios da imortalidade guardando acervos de pensamentos do campo mortal. É uma passagem que nos convida a profundas reflexões. Primeiro, quando Emmanuel assinala dizendo que faz-se preciso renovar a mente e purificar o coração. Todos nós trazemos um passado reencarnatório, onde a presença de valores desequilibrados, conflitivos com a proposta do Evangelho do Cristo, fizeram parte de nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Todo esse material não se apagou. Agora, em que estamos levando a sério a nossa aproximação com o Evangelho renovador do Cristo, muita coisa precisa ser trabalhada dentro de nós. E é referindo-se a isso que Emmanuel diz: é preciso renovar a mente e purificar o coração. É preciso ir nas raízes dos conflitos, dos problemas que trazemos, para estabelecer todo um processo de mudanças estabelecido agora pela iluminação do Evangelho do Cristo. E que, a partir da nossa renovação mental, abre o nosso campo de sensibilidade e de sentimentos à limpeza, à purificação deles. Que Emmanuel aqui usa a figura de linguagem da pureza, de purificar o coração. E dando prosseguimento, ele nos diz: não adquiriremos patrimônios da imortalidade, guardando acervos. Acervos é coleções, conjuntos de pensamentos do campo mortal. Isso tem tudo a ver com aquilo que reiteradas vezes falamos aqui sobre o ponto de vista, sobre a mudança da nossa maneira de encarar os fatos, as pessoas, os acontecimentos que incidem sobre os nossos sentidos físicos. É preciso que a renovação mental e espiritual vá abrindo cada vez mais constantemente uma nova maneira de interpretarmos e de entendermos as ocorrências do campo material. É desse modo que nós iremos fazer esse patrimônio de imortalidade que Emmanuel aqui se refere, ocupar esses espaços antes preenchidos de conflitos, de problemas, de desequilíbrios. E é claro que, como instrumento excelentemente propício a esse trabalho, nós temos esses estudos da série psicológica de Joana de Ângeles, que iremos iniciar agora. É o capítulo 4, Realização Interior.
há um grande desafio convidando o ser à autorrealização, que somente poderá ser conseguida mediante o descobrimento da sua realidade e dos seus valores. Esse capítulo 4, ele é desdobrado em diversos itens. E nós aqui fizemos um resumo, dando uma passada por todo o capítulo. E nesse início de proposta sobre a realização interior, Joana nos diz: há um grande desafio convidando o ser à autorrealização. E, de fato, é um imenso desafio. Porque a mudança radical e profunda de objetivos, metas que nós tínhamos, ou melhor, que nós tivemos ao longo de diversas encarnações, aonde a nossa maneira de ver, sentir a vida era dentro da proposta do materialismo e da busca da satisfação de instintos e necessidades físicas e materiais como sendo meta de felicidade real. Então agora nós estamos diante de um grande desafio. A mudança de paradigmas, de modelos, de padrões de ideais. Agora, o espaço que nos é proposto, a abertura, é para aqueles de natureza espiritual, transcendental, para o qual nós somos chamados à ampliação do nosso campo de sensibilidade para transcender aquilo que antes para nós era o objetivo maior da vida, a satisfação dos instintos. Claro que isso não significará uma alienação à condição humana, pelo contrário, é saber colocar as coisas no seu devido lugar. É saber que as necessidades materiais, físicas, que precisam ser atendidas, devem ser, mas é não nos iludirmos mais em julgar nelas objetivos de felicidade ou de realização plena. Voltando aqui ao texto, que somente poderá ser conseguida mediante o descobrimento da sua realidade e dos seus valores. A realidade e os valores desse trabalho de autorrealização são profundamente espirituais. Como dissemos no início do estudo dessa obra, o triunfo pessoal aqui não é o de ordem transitória, humana puramente, não. É o de ordem espiritual e planificadora. Então, para ele, descobrimento de realidade e de valores novos, que é esse que nós estamos trabalhando aqui. À medida que vamos ampliando o nosso entendimento sobre os objetivos da vida e sobre a realidade da vida espiritual, nós estamos nesse trabalho. Nos refolhos do inconsciente individual, nas entranhas, nas dobras do íntimo nosso, no inconsciente individual do ser, estão registrados todos os acontecimentos referentes às existências transatas do espírito em processo de evolução. Então é aquilo. É martelado em nós constantemente a consciência desperta em assumir a responsabilidade por toda a área de conflitos, de traumas, de complexos que podem fazer parte do nosso psiquismo e que são provenientes do inconsciente individual, de responsabilidade nossa. Nele estão registrados todos os acontecimentos referentes ao nosso passado existencial.
e nele também encontram-se, em termos de possibilidades, um material a ser trabalhado, drenado, transcendido às vezes, para os objetivos agora plenamente espirituais. As causas preponderantes que se encontram no passado espiritual agora ressurgem como fatores familiares e sociais que muito contribuem para o surgimento do complexo de inferioridade, dentre outros problemas, né? Também o surgimento de traumas, de conflitos, do complexo de superioridade e também tantos outros. Então, entendamos bem agora. Os problemas de ordem familiares e sociais que detonam esses complexos e esses traumas em nós, eles são exatamente isso, detonadores, porque a essência do problema nós trazemos do passado. Não há dúvida de que na área da incapacidade de lidar com a educação adequada, planificadora por parte de nossos genitores, pode ter dado vazão à expressão de muitos problemas, que mais adiante, na fase adulta, vieram estourar. Mas, na verdade, eles apenas, como dissemos, estabeleceram a gota d'água, né? O detonador, porque a raiz e a essência do problema vem do nosso passado encarnatório. É por isso que, diante, por exemplo, de pais duros, castradores, problemáticos, há filhos ou crianças que se desequilibram para o resto da vida. Mas nós sabemos também do contrário, de crianças mesmo criadas em um ambiente de agressividade, de desestabilidade emocional, superaram tudo e se tornaram excelentes cidadãos, equilibrados e harmonizados interiormente. É porque, na verdade, o determinante sobre os acontecimentos é o material que o espírito traz do passado. Somos nós mesmos. E o espiritismo, mais do que qualquer doutrina cristã, direciona e nos coloca no nível de posicionamento para assumir toda a nossa responsabilidade. Não ficar culpando pais, governos, situações externas por problemas de tal gravidade cuja causa e cujo material principal o espírito ou nós trazemos do passado. E por isso não soubemos lidar com as situações atuais, com os problemas atuais. Os membros dos lares desajustados e perversos, normalmente, elegem alguém na família para descarregar, apesar da carga dos seus conflitos e infortúnios, elaborando mecanismos de perseguição. Infelizmente isso acontece. E muito, viu? E muito. No mundo de provas e expiações como a Terra, onde a grande maioria dos lares, casamentos, estão dentro de um campo provacional e problemático, face à inferioridade moral da maioria que habita a Terra, para dar campo dentro do convívio doméstico, descarregar os problemas e os conflitos
o curioso é isso, é que com certa frequência determinado filho é escolhido para ser o descarrego das cargas problemáticas da família. Às vezes um parente também, não necessariamente um filho, que se torna a ovelha negra. Então, elaborando mecanismo de perseguição. É claro que por trás de tudo isso há a questão reencarnatória. Com a doutrina espírita, nós aprendemos de uma vez por todas a não estar atribuindo essas situações ao acaso. Às vezes, claro, são exceções. Há questões ligadas a um trabalho missionário. Por exemplo, o mais popular que nós conhecemos é o de Francisco Cândido Xavier. Toda aquela circunstância de desconcerto, de problema que ele teve durante a infância junto à família, era algo que a espiritualidade junto a ele acharam como material pedagógico adequado para o trabalho que ele vinha realizar. Na verdade, como já dissemos, o surgimento de complexos e de traumas durante a infância, a causa geratriz principal não é a vida atual, é a vida passada. Se o espírito não tiver nada a ver, ele passa por aquilo sem se desajustar e sem se desequilibrar. Pelo menos de uma forma mais intensa. É natural, portanto, que possua heranças, atavismos, reminiscências, inconsciente coletivo e pessoal, face ao largo trânsito do seu psiquismo no processo evolutivo ao largo dos milênios. Então, é natural, todos nós trazemos uma bagagem grande de heranças, de atavismos, de fatores hereditários que propiciam o surgimento de determinadas fraquezas ou fortalezas. Face ao largo trânsito do nosso psiquismo no processo evolutivo ao longo dos milênios. Todos nós somos viajantes. Como diz o apóstolo Paulo, devemos nos considerar na terra como forasteiros, que estamos de passagem por um país ingrato. A vida real não se dá aqui. A pátria verdadeira espiritual é aquela que, de fato, se identifica com a nossa verdadeira natureza. Herdeiro de si mesmo, o self é mais que um arquétipo, sendo o próprio ser espiritual, precedente ao berço, sobrevivente ao túmulo. O self, que tanto na chamada psicologia de Jung, assim como na psicologia espírita de Joana de Ângeles, que nós estamos estudando, o self, o eu profundo, ou si, todos são palavras sinônimas para isso. Aqui, Joana nos chama a considerar como o próprio ser espiritual, precedente ao berço e sobrevivente ao túmulo. A nossa essência mesma, na qual estão fincados as heranças que trazemos. O self não é apenas um arquétipo padrão, aliás, aptidão,
mas o espírito com as experiências iniciais e profundas, nas quais desenvolveu os pródromos do Deus interno, nele vigente, face à sua procedência divina. Então, aqui nós somos chamados a considerar o self não apenas como nos textos de Jung, como um dos arquétipos, não. Mas o espírito com as experiências iniciais e profundas, nas quais desenvolveu os pródromos, os alicerces, as bases, as raízes do Deus interno nele vigente, face à sua procedência divina. Então, de fato, nós trazemos íncito em nós, em termos potenciais, as virtudes procedentes do Criador, as quais, à medida que o espírito evolui, progride, vai dando campo à expressão dessas virtudes que potencialmente nós já trazemos. A individuação é um convite severo ao ser humano que deve aprofundar reflexões em torno da sua existência, como ser real e não imaginário ou fugaz, que é construtor das próprias realizações. Então, a individuação, ela é, dentro da proposta e do estudo que Joana de Ângeles nos apresenta, o trabalho que o espírito vai realizando dentro de si, aonde ele supera as incisões de responsabilidades que antes ele atribuía ao meio, ao ambiente, às pessoas, às circunstâncias da sua vida. À medida em que nós procuramos trabalhar os valores espirituais íntimos em nós e nos desvinculamos a responsabilizar fatores externos aos nossos estados íntimos, nós estamos trabalhando a nossa individuação. Nós estamos deixando de nos projetar nos outros, nas pessoas, nas circunstâncias, como sendo fatores determinantes de nossos estados íntimos. Esse é um trabalho da individuação, que deve aprofundar reflexões em torno da sua existência como ser real e não imaginário ou fugaz, que é construtor das próprias realizações. Então, no trabalho real da individuação, nós estaremos construindo convicções e certeza de imortalidade, de vida espiritual. Faz-se necessário harmonizar o sentimento com o pensamento, a sensação com a intuição, em um processo de identificação de valores, de que cada qual se constitui a fim de que se realize a individuação. Então, nesse trabalho da individuação, nós vamos assumindo um nível de maturidade emocional, espiritual, aonde passamos a gerir, a gerenciar o que a gente quer pensar, sentir, envolver-se, o que nos vem através do campo intuitivo, num processo, como o texto diz, de identificação de valores, aonde nós só iremos acatar ou sintonizar com aquilo que de fato percebemos
está em harmonia, em sintonia com o que queremos. É esse o resultado da individuação. A viagem na busca da identidade, da individuação, conscientiza o ser que, para alcançar a luz, é necessário superar as trevas que frequentemente surgem pelo caminho, as heranças inevitáveis dos comportamentos pretéritos. Então, mais do que nunca, nós vamos trabalhando a conscientização de todo um conjunto de questões interiores do nosso passado encarnatório, expressas em termos de desequilíbrios ou de negatividades, aos quais são os fatores reais e preponderantes para os problemas que hoje nós enfrentamos. Então, os problemas dentro da família, os problemas dentro do trabalho, os problemas dentro do nosso campo religioso, do nosso campo social, aonde encontramos pessoas ou situações que parecem, às vezes, estarem contra nós. É um rico campo de material para o autoconhecimento nosso, para percebermos o que é que nós trazemos do passado, não para oportunidades de expressar julgamentos e condenações aos outros, como antes fazíamos. Não é por outro motivo, dentre outros, que Jesus disse: não julgueis. Porque, na verdade, aquilo que nos atinge pelo campo sensorial é material para promover o nosso despertamento espiritual, desde que nós o permitamos. Então, voltando aqui ao texto, para alcançar a luz é necessário superar as trevas. Só que as trevas, meus irmãos, são aquelas que nós trazemos dentro de nós. Não é a dos outros. E nem a do mundo de provas e expiações, as internas, que frequentemente surgem pelo caminho, as heranças inevitáveis dos comportamentos pretéritos. Então, todas as vezes que nós nos sintamos estimulados a estabelecer julgamentos e condenações aos outros, não percamos a oportunidade. São situações para o nosso autoconhecimento. São situações para o mergulho interno em nós. E não para querer atribuir aos outros aquilo que só encontrou expressividade por sintonia no nosso íntimo. Senão não teria nos causado constrangimento nenhum. Desse modo, os indivíduos tornam-se mais seguros de si mesmos, portadores de melhores recursos de saúde, robustecidos de forças para enfrentar vicissitudes e ocorrências agressivas. Que maravilha, não é? Na medida em que nós vamos trabalhando mais nossa individuação, na medida em que nós vamos nos conhecendo mais, na proporção em que situações externas são material de aprendizagem, de autoconhecimento, nós vamos, como o texto de Joana aqui diz, nos robustecendo de saúde, de equilíbrio íntimo, de paz interior, de emoções em equilíbrio, robustecido de forças para enfrentar vicissitudes e ocorrências agressivas. E nessa área, cada vez mais, nos dias que estamos vivendo, assolados pelos desequilíbrios indiretamente
relacionados à pandemia. Quantas pessoas têm se desequilibrado e agido de forma agressiva, dentro e fora do lar, dentro e fora na vida social, no trânsito. Continua vez ou outra ocorrendo desastres, tragédias, fruto da agressividade de alguém que encontrou desequilíbrio na parte de outro. O self é possuidor de recursos desconhecidos, inestimáveis, e desde que penetrado conscientemente, pode arrancar o indivíduo do fracasso e erguê-lo para o triunfo. Então, dentro de nós, o nosso eu profundo, a nossa essência, é possuidora de recursos desconhecidos e de altíssimo valor. Desde que nós penetremos conscientemente, para isso os recursos da meditação, da prece, do equilíbrio emotivo, pode arrancar o indivíduo do fracasso e erguê-lo para o triunfo. Tudo a ver com aquela orientação do Cristo. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Na medida em que nós damos abertura consciente para o self, para o eu profundo, situações na área material começam a se resolver naturalmente. Vamos para o último slide do nosso estudo dessa tarde. Somente através do enfrentamento da realidade é que o self proporciona paz a si mesmo, tornando o indivíduo realmente pleno. Então, todo esse trabalho de individuação, de busca do eu profundo, do self, nos dão os recursos e os meios ideais para o enfrentamento da realidade de forma equilibrada. Por isso proporciona paz a nós mesmos. E tornam-nos realmente plenificados. Porque nós deixamos ou deixaremos de projetar ilusões e felicidades utópicas na realidade transitória que afeta os nossos sentidos físicos. E procuramos, de uma forma cada vez mais profunda, acordar para os valores espirituais e planificadores, totalmente sintonizados com o nosso eu profundo, com o nosso self. Aqui concluímos o estudo desse capítulo. Pedimos àqueles que tenham nos acompanhado, se possível, compartilhem essas informações. Depois esse estudo estará disponibilizado no nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para todos.